Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Abra lá em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Nós estamos há algumas semanas a estudar sobre a oração que Jesus ensinou, a oração modelo que Jesus nos ensinou, chamada e conhecida como a oração do Pai Nosso. Então abre aí, por favor, em Mateus capítulo 6. A nossa ênfase hoje será no versículo 11, que diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas eu quero ler a oração toda, de 9 a 13, e depois, então, enfatizar o versículo 11, que é o nosso foco, o nosso tema de hoje, falando sobre o sustento de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Então, Mateus capítulo 6, de 9 a 13, eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada, tá bem? Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? E ao reler agora então o versículo 11, que diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Podemos recitar todos juntos? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mais uma vez, o pão nosso dá-nos hoje. Ó Deus, obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra, obrigado pela Tua palavra em nossas vidas, palavra do Senhor que por si só tem todo o poder e a autoridade sobre as nossas vidas. Por isso, ó Pai, pedimos que nesse instante o Senhor use o Teu servo como um mero instrumento em Tuas mãos, para que a Tua palavra chegue aos corações daqueles que aqui estão, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Louvar a Deus é muito bom. Louvar ao Senhor é muito bom. Mas há momentos em que não é tão simples nem tão fácil assim. Quando nós olhamos, por exemplo, algumas situações da vida que nos fazem pensar e até mesmo duvidar em algumas situações. Por exemplo, como pastor e missionário, eu já pude viver ou pelo menos presenciar algumas realidades muito diferentes. Realidades, por exemplo, materiais ou sociais, situações de miséria profunda. Lá no Rio de Janeiro há um local que não ficava muito longe da igreja onde estávamos, que é chamado de Jardim Gramacho. E uma vez fomos fazer um trabalho evangelístico, social. E coisa de mais ou menos o quê? Meia hora de carro para chegar lá. Uma miséria absoluta. Miséria total, parecia cena de guerra, não há água, não há esgotos, não há comida, não há nada. Então levamos muita água, levamos alimentos, fomos visitar as pessoas. Há uma miséria profunda. Eu tive a oportunidade de visitar acampamentos de refugiados, lá no limite da Síria com a Jordânia. Situações complicadíssimas. Há situações muito graves que eu sequer pude ver. Talvez alguém aqui já tenha visto situações até mais graves do que essa. Também é verdade que já pude estar na presença de pessoas muito importantes e ricas, em lugares onde só o tocar a mão em alguns sítios, isso aqui já vale mais do que eu vou ganhar a minha vida inteira. Em situações onde a comida, ou a roupa, ou mesmo os transportes são absurdamente fora da realidade, para cima. E ao viver situações tão diferentes, tanto mais baixa quanto mais alta do ser humano, nós ficamos assim a pensar
Por que isso tudo? Por que para alguns, falar em necessidade é falar em um pedaço de pão? Para outros, falar em necessidade é fechar um negócio de milhões de dólares. Os parâmetros parecem que mudam. Quando falamos da questão espiritual, então, aí tem uma coisa que é importante. Porque todo ser humano, seja ele o mais pobre, o que menos teve acesso a algum tipo de informação, ou aquele mais rico que tem muita influência, todos têm uma carência. É a necessidade de Jesus em seus corações. Todo ser humano tem um buraco, né, no tamanho de Deus no seu coração. Ou seja, só Deus pode preencher. Mas nada pode preencher a não ser a presença do nosso Deus. Agora, há pessoas que têm uma carência muito grande de serem cuidados. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito carente, né? Então, assim, chego em casa e eu quero que todos venham falar comigo. Eu sempre brigo. Então, eu cheguei e tem que vir, tem que dar beijo, tem que dar oi. Carência. Espiritualmente falando, há pessoas que também são assim, que chegam a ser mesmo egocentristas. O que é isso? Egocentrista é até diferente do egoísta, né? O egocentrista é aquela pessoa que se põe no centro do universo, ou seja, tudo tem que girar em torno dela, inclusive a questão espiritual. E há outras pessoas que têm uma dificuldade enorme de se deixarem ser cuidadas. Há pessoas que precisam de ajuda, mas não se deixam ser cuidadas. Não se abrem para que outra pessoa possa ajudar. É aquela pessoa que está ali com a mão estendida, o outro está afundado. Não, mas eu não preciso, e vai. É aquela ideia que falamos aqui ainda há pouco na escola bíblica da contramão. Nós vamos numa contramão do ser humano, que é, nós nascemos dependentes, totalmente dependentes. Se pegar uma criança recém-nascida e pôr aqui, e vamos embora, e uma semana depois voltamos, essa criança está morta. Ela é totalmente dependente de alguém. Mas com o passar do tempo, a gente vai se tornando independente do outro, independente de tudo, e até mesmo nos achamos independentes de Deus. Já na vida espiritual é o contrário. Nós precisamos lutar contra a nossa independência para nos tornarmos dependentes de Deus, porque somente quando formos totalmente dependentes de Deus é que estaremos bem, estaremos felizes. Então, há pessoas que se retraem, há pessoas que são retraídas, por exemplo, não conseguem abrir para se relacionar com o próprio Deus ou com as pessoas, porque tem essa dificuldade. Seja como for, parece que nesta parte da oração, e quando Jesus vai, e Jesus está a ensinar aqui alguns princípios fundamentais para a vida, na oração do Pai Nosso. E agora quando ele diz aqui assim, e vai falar, né, dá-nos hoje, né, o alimento do dia, e eu gosto muito dessa tradução, da nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim, dá-nos hoje o alimento que precisamos. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. E ainda em Salmo, no Salmo 27, versículo 10, diz assim, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Há princípios aqui muito caros, dependência e gratidão. Se hoje não lembrar de mais nada do que está sendo dito aqui, a palavra, a mensagem, e esqueci tudo o que foi pregado, duas palavras. Quais são essas duas palavras? Dependência e gratidão. Vamos repetir? Dependência e gratidão. Dependência e gratidão. São essas duas palavras. Dá-nos hoje, Senhor, o pão nosso. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Dependência, eu dependo do Senhor. Gratidão, obrigado, Senhor. Olhamos agora o texto. E aqui é interessante porque vamos pegar a ordem que está no grego. Em português, normalmente, quando a gente escreve, a estrutura da língua portuguesa é, você tem um sujeito, tem o verbo, né, e o predicado. Acho que os nomes são os mesmos, tanto aqui quanto no Brasil, enfim. Né, essa estrutura. Então, assim, o João está ali. Então, tem uma frase.
O João foi não sei aonde. Tem a frase. No grego não é bem assim. A estrutura muito mais tem a ver com as ênfases. Por quê? Porque cada terminação de cada palavra já me diz se aquela palavra é o sujeito, se aquela palavra é o objeto direto, se aquela palavra... o que é aquela palavra? Então a palavra está na ordem de ênfase. E é assim que a gente vai olhar agora aqui o texto, qual é a ênfase que está. Primeira coisa, que o sustento de Deus, esse sustento que vem do Senhor, aprendemos aqui que ele é completo. Completo, diz a palavra de Deus. O pão nosso. O pão nosso. É a primeira parte que aparece ali. O pão nosso. Pão, e aqui em Portugal eu acho que é muito fácil de percebermos isso. Pão tem a ver com algo essencial, com algo básico da alimentação. O pão traz a ideia da fonte da vida básica, do alimento. Se eu não tenho nada, mas eu tenho pão, eu tenho água, pronto, está feito. É a base. Quando a pessoa diz assim, passei a pão e água, mas passou. Porque se não tivesse o pão, não tivesse a água, não passaria. O básico é a alimentação. Então, o pão nosso traz essa ideia de fonte de vida. É um símbolo de sustento. Eu não sei se isso é um facto, mas uma vez eu ouvi uma história dizendo que numa cena de guerra, e isso era na Segunda Guerra, na Segunda Grande Guerra, né, Segunda Guerra Mundial, havia um grupo de pessoas que conseguiram resgatar crianças. E essas crianças foram trazidas para um galpão, e naquele armazém, as pessoas ali estavam com as crianças, e as crianças não conseguiam dormir. Passava a noite em claro, e as crianças a chorar, e não sei o que, não dormiam, estressadas, aquela coisa, até que alguém teve uma ideia. E antes de dormir, na noite seguinte, trouxe um pedaço de pão, e deu um pedacinho de pão para cada uma delas. Disse, olha, não é para comer, é o pequeno almoço de amanhã. Mas deu um pedacinho de pão para cada uma, e todas elas pegaram aquele pedacinho de pão e dormiram. O que traz a ideia de que o pão traz aquela segurança, sabe, de que o sustento está completo. Quando eu acordar, eu terei o que comer. Traz esperança. Quando Jesus diz assim, orem dessa forma, e em um dado momento ele vai dizer, o pão nosso. O pão nosso. Há um autor que diz assim, e ele escreveu um artigo, né, que apenas 1/6 da população mundial vive em um regime alimentar mais ou menos satisfatório. Ou seja, grande parte da população mundial come mal, alimenta-se mal, não tem essa segurança de ter aquele pedacinho de pão na mão. E aí nós podemos entender que algumas frustrações que nós enfrentamos na vida é como se nós fôssemos roubados aquele pedacinho do pão. Ficamos frustrados porque criamos expectativas, trabalhamos, vamos de coração aberto e de repente alguma coisa acontece e ficamos frustrados. A frustração tende a fazer com que a gente se afaste. A frustração tende a fazer com que a gente não olhe mais para Deus e fale, Senhor, se é isso então, não quero mais. Se é isso que é servir a Deus, eu não quero mais. Se é isso que é ser igreja, eu não quero mais. Se é isso, então não vale a pena. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus e diz assim, o pão nosso, ele está a dizer o seguinte, aqui está a garantia, eu estou contigo. O pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá. O Senhor dá. A ansiedade é outro mal do nosso tempo. Há pessoas que não conseguem lidar com o não ter as coisas na hora que lhe apetece. E nem sempre vamos ter, nem sempre conseguimos as coisas no nosso tempo, na nossa agenda. As coisas às vezes não batem, não fecham. Seria, na nossa cabeça, né, seria tão fácil se a gente pudesse meio que ter um controle da mente dos outros e falar assim, toda a gente, vamos fazer isso. E todos vão. Eu seria tão feliz se tudo isso acontecesse. Seria nada, seria tão esquisito, seria tão chato, né? Porque a beleza da vida está exatamente na diferença. Porque nós somos diferentes e conversamos e discutimos, no bom sentido da palavra, da discussão que agrega, na discussão que joga para cima, e não na discussão que joga para baixo. E vamos crescendo e vamos conversando. E daí entram
há pessoas que entram num desespero porque não conseguem controlar todas as coisas. E sabe quando que a gente controla todas as coisas? Nunca. A gente tem uma sensação, uma falsa sensação, às vezes na vida, de que controlamos. E quando as coisas mudam, e agora? Eu perdi o comando, fugiu. Nunca teve. Era falso, aquele sentimento era falso, porque o Senhor é aquele que tem todo o controle do céu, no céu e na terra. Ele tem o comando do universo em suas mãos. Vamos deixar aqui bem claro que o que Deus, na sua palavra, não faz, ele não condena, por exemplo, a questão da riqueza, a questão do alimento, ele não condena a questão do trabalho, não é isso. Mas o que a Bíblia condena é o amor à riqueza, o amor ao dinheiro. Aí sim, isso são outros 500, não é? Isso não é de todo. Até porque nós temos homens na Bíblia como Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Davi, homens milionários que Deus levantou e usou os recursos para abençoar muitas vidas. Hoje ainda temos homens, por exemplo, como o Dr. John Haggai, faleceu agora há pouco tempo, mas que, e como outros também, que levantaram um dia e disseram assim: eu sou um empresário tão bem sucedido, milionário, e eu preciso fazer alguma coisa para o evangelho no mundo. E o Dr. John Haggai, por exemplo, começou a fazer uma obra missionária e treinar pessoas no mundo inteiro e tirar do bolso para que pessoas fossem treinadas, capacitadas para serem missionários em suas próprias terras. Uma vez um amigo esteve num desses centros de treinamento em Singapura, e aí ele disse que havia um senhor a varrer o chão, o outro senhor, bem senhorzinho já assim, a servir a mesa. E foram perguntar como é que eles trabalhavam e tal, se estavam ali a receber. Não, todos aqueles homens eram CEOs, eram donos de grandes empresas americanas e europeias, não sei o quê, que eram servos do Senhor e que dedicaram aquela semana para servir aquelas pessoas, para não ter custo para eles. Pagaram as viagens, pagaram a comida, ainda foram lá varrer o chão. Símbolo de serviço, símbolo de que somos irmãos, símbolo fraternal. Deus tem levantado ainda homens e mulheres assim, para sustentarem a sua obra missionária, por exemplo. Homens e mulheres que entendem e percebem que o que tem não é seu. Somos mordomos, somos administradores das coisas de Deus. Nada do que temos é nosso. É uma ilusão tão efêmera. Se temos alguma dúvida disso, basta irmos a algum cemitério, por exemplo. Basta irmos a algum hospital e ali veremos a nossa fragilidade, ali veremos a nossa efemeridade. Matthew Henry diz que Jesus fala sobre o que o Pai nos dá, e não sobre o que o Pai não nos dá. Ou seja, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Senhor é aquele que é o provedor de todas as coisas. As nossas necessidades, elas são reais, é verdade. Agora, por que uma necessidade de alguém não é necessidade para outro alguém? Por que para um alguma coisa é tão importante e para outro não é? Outro dia falávamos sobre uma aplicação de música, né, que há disponível, e alguém falava comigo assim: não, mas eu tenho aqui o premium e pago não sei quanto, e se fosse mais eu pagaria ainda mais, porque isso aqui para mim é fantástico. Eu falei assim: eu não pago nenhum cêntimo por isso. Fico na versão free e estou feliz. Mas por quê? Porque para um, aquilo ali é muito importante. E paga-se e valoriza-se, para o outro não. Para uns, por exemplo, e uma vez eu lembro de uma chefe, minha primeira chefe, né, de trabalho, assim, quando eu comecei a trabalhar muitos anos atrás, ela falou assim, a gente estava falando sobre carro, eu queria comprar um carro, meu colega também, a gente fazendo as contas ali para ver isso aqui, e ela virou e falou assim: mas, então, não, porque o nosso sonho era comprar esse carro, e ela virou para a gente e disse assim: errado então é o sonho. Só que ela só andava de táxi, para cima e para baixo. E ela fazia as contas, ela disse: para mim, na ponta do lápis aqui, não vale a pena comprar um carro. Eu ando de táxi todos os dias e gasto menos se eu tivesse um carro à minha disposição
pagando manutenção, pondo gasolina, tendo que pagar seguro, correndo riscos de ter alguma coisa, uma colisão. Então eu entro ali no táxi, fiz as contas e para mim fica mais barato andar de táxi. Ou seja, o sonho para um, para o outro não é. O outro já tem outras formas de pensar. É engraçado isso, porque Deus ele se importa com a gente. Deus ele se importa com as nossas diferenças. O que está sendo dito aqui, por exemplo, Deus se importa com as nossas necessidades básicas. Cuidado com o nosso corpo, por exemplo. Deus se importa. Qual é a prova que nós temos disso? Quando o povo estava lá no deserto, o que Deus mandava para eles toda manhã? O que chovia do céu? O maná. Pronto. E aí o que acontecia? As pessoas começavam, a ordem era, o maná que você vai recolher é o suficiente para a sua casa. Então, por exemplo, se eu tenho 4 pessoas em casa, eu vou pegar 4 porções para a nossa família, para o nosso pequeno almoço e jantar. Está ali. Se 2 pessoas, para 2. Se tem 10, são 10. Agora, não peguem para guardar para amanhã. O que alguns fizeram? Opa. E o outro ali tentando pegar o sai para lá. Nós somos só 4, mas comemos por 8. Espera aí. E juntou. O que deu? O que acontecia quando guardavam o maná? Estragava tudo. O maná é um símbolo da dependência diária de Deus. Diária. Não dava para acumular o maná, era no dia. Deus abençoava a necessidade do dia. Por exemplo, Jesus. Jesus curou pessoas. Ele se importa com a nossa dor física, carne. Senão ele não teria curado as pessoas. O homem não andava, curou. A mulher tinha dor, sangrava, curou. O outro não enxergava, curou. O outro, e Jesus curou, porque ele se importa. Deus, vamos ter isso em mente. Porque há muitos crentes que muitas vezes falam assim, não, a carne é má e a carne tem que sofrer mesmo. E baseado nisso, algumas pessoas até mesmo se ferem, achando que isso agrada ao Senhor. Gente, no 2º século teve um homem muito temente a Deus, muito fiel a Deus, chamado Marcião. E esse homem, lendo a Bíblia, ele pensou que, para ele não ter desejos carnais, ele foi e castrou-se a si mesmo, achando que aquilo ia adorar a Deus. Há pessoas que põem eu esqueci o nome daquilo, mas são umas coisas de metal, com ganchos na perna por dentro, e eles vão apertando aquilo, e aquilo vai cravando na carne, aquilo causa dor, e as pessoas ficam com aquilo, ainda hoje, achando que a dor vai produzir um purificar da alma. Gente, Deus ele quer o nosso bem-estar físico. Deus se importa quando a gente está com o nosso colesterol alto. Aliás, eu preciso sempre caminhar e fazer exercício, porque para mim não é luxo, eu preciso, porque meu colesterol não baixa de jeito nenhum, só baixa se eu caminhar, se eu fizer algum exercício físico. Deus se importa com isso. Deus se importa quando o nosso açúcar no sangue está alto, Deus se importa quando a gente está com dor, e Deus se importa com a gente. Por isso que a gente ora uns pelos outros, falando, Senhor, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Deus se importa quando eu acordo, meu nariz está todo tapado, porque a minha rinite alérgica, né? Agora descobri mais um aqui para o time, né, Ricardo? Então, mais um aqui agora para o time dos alérgicos e tal. Quem usa máscara, usa máscara com rinite e com óculos, gente, só o Senhor. Só o Senhor. Quem usa máscara tem rinite e usa óculos, né? Máscara, rinite e óculos, tem que orar mais ainda para essa coisa do Covid acabar. Porque é complicado. Deus se importa com a gente. Deus se importa com as nossas necessidades físicas. Agora, também se importa com as nossas necessidades espirituais. E aí, muitas pessoas têm o alimento físico. Há pessoas que para elas não faz sentido algum falar sobre um pedaço de pão na mão para dormir. Há pessoas que não faz sentido nenhum falar olha, estamos aqui fazendo as contas para saber se eu vou conseguir pagar a conta de luz desse mês. O que a gente vai ter que deixar para o mês que vem que não dá para pagar porque não temos o dinheiro na conta. Som.
som. Pronto, já tá. Não precisa mais, Silas, pode deixar isso aqui mesmo. Pode deixar, tá bem. Som, ouvem bem? Pronto. E aí, assim, há pessoas que não faz sentido falar da necessidade básica do dia a dia, mas faz todo sentido falar da necessidade espiritual. Por quê? Porque são pessoas que precisam de salvação e paz. E nós temos uma tendência, que não é correta biblicamente, de achar que o nosso foco tem que ser apenas os mais pobres. E é fantástico como isso mobiliza a gente. E eu quero agradecer até vários irmãos que puderam, por exemplo, trazer doações de livros, de Bíblia, e está tudo ali separadinho. Nós já vamos juntar essa semana para enviar lá para a nossa igreja mãe, a Igreja da Maia, para que possa enviar para a Convenção Portuguesa, para que possa chegar lá em São Tomé e Príncipe. Nós queremos ajudar e queremos abençoar pessoas. Mas também precisamos nos preocupar e orar por aqueles que são pessoas influentes nesse mundo, que têm dinheiro, que têm tudo, mas não têm salvação. Precisamos orar também por essas pessoas, precisamos trabalhar por elas. A ceia do Senhor, ela traz exatamente essa ideia, o pão, não é? O pão, o que simboliza ali o corpo de Cristo? O pão. E o pão é o quê? O corpo de Jesus, a presença de Deus. Olha só o que João, capítulo 6, versículo 31 a 35, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as Escrituras. Do céu ele deu o pão para eles comerem. Quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, disse Jesus. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Mais uma vez, quando Jesus fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou o pão nosso, ele não está a falar apenas do arroz, ele não está a falar apenas do pão, ele não está a falar apenas de um alimento físico, também está, mas não só. Ele está a falar daquilo que traz saciação, ou que sacia a nossa alma, ou seja, nós que temos o anseio da eternidade. Meus irmãos, por que a gente não se conforma, por exemplo, não aceita, na verdade, a questão da morte? É porque ela não é para existir, a morte não era para existir. Porque nós temos a eternidade dentro do nosso coração e quando olhamos a morte, aquilo não faz sentido. Mas a Bíblia diz que com Cristo nós temos a vida eterna. E aí quando olhamos, por exemplo, e ontem recebi a notícia do falecimento de um irmão muito querido, irmão Moraes, que muito nos ajudou quando começamos o ministério há mais de 20 anos atrás, e ele e a esposa eram pessoas fantásticas, né? E estavam conosco ali, e a irmã Leia então teve o Covid, ficou em casa e se recuperou, mas o irmão Moraes, uma saúde de ferro, não tinha problema nenhum de saúde, mas foi ao hospital e veio a falecer e pronto. E ontem recebemos essa notícia, e eu fiquei assim a pensar, falei, Senhor, nossa vida é tão efêmera. E aí a palavra do Eduardo, filho, eu falei com ele ontem, né, ia conversar com ele, ele fala assim, pastor, mas eu agradeço o carinho, ele amava muito vocês também, mas eu tenho certeza que meu pai está agora com o Senhor, está num lugar muito melhor que o nosso, e a gente não percebe, claro, mas estamos com o nosso coração em paz. Essa paz que excede o entendimento, essa paz que o Eduardo disse ontem para mim, eu fico a pensar, é esse pão que Deus deu para ele ontem. O pão que o Eduardo recebeu, que a irmã Leia recebeu ontem, eles receberam, foi a paz por conta da morte. Qual o pão que nós recebemos hoje? Fora o pequeno almoço, eu comi uma rabanada que minha mãe fez essa semana, então eu comia rabanada, mas fora essa coisa do pão, alimento físico, qual o pão que Deus nos deu hoje? Em que Deus tem nos suprido dia a dia? Pensa nisso, agradece a Deus por isso. Tenhamos uma vida sem fome, sejamos completamente sustentados pelo Pai nosso. O sustento de Deus também, em segundo lugar, em primeiro ele é completo, mas ele também é contínuo. E aqui temos algo muito importante, diz a Bíblia, o pão nosso de cada dia.
é constante, não é pontual. Aqui a ideia é que Deus faz sob medida, idôneo, é pessoal, é para cada um de nós. Mais uma vez, aquilo que para um é, o outro não é. Deus sabe o que vai em cada um, a medida de cada um. Às vezes a gente vai comprar uma camisa, por exemplo, e pronto, tem lá os tamanhos, padrão. E a gente às vezes põe lá, eu já tenho que mudar agora minhas letras aqui, porque eu já cresci um pouquinho, né? Então assim, eu ia falar M, mudou para o L. Não, já é do L e para o XL, né? E aí pronto, eu vou lá e ponho o L, aí fica apertada. Põe o XL, fica largo demais. Eu tenho que escolher uma das duas. Deus não trata assim com a gente. Deus não trata com a gente de forma industrial. Deus trata a gente de forma artesanal. É um por um. Deus sabe quem somos, Deus sabe a nossa história, Deus sabe o que está lá dentro do coração, Deus sabe de todas as coisas. E aí, quando olhamos a palavra de Deus aqui, a ideia é dependência diária. Simplesmente vivamos na dependência diária. A expressão cada dia traz lições aqui, como assim, as nossas lutas são diárias. Sim, são. Todos os dias. Algumas pessoas usam uma expressão que é matar um leão por dia, né? Então vamos matar um leão por dia. Todo dia tem luta, todo dia tem questão. São desempregos, enfermidades, problemas conjugais, problemas extras. São situações que tiram a nossa paz. Mas todos os dias também tem louvor para sair do nosso coração. Amém? Tem que ter louvor do nosso coração, tem que ter louvor saindo da nossa boca todo dia. E não só porque a gente lembra da música que fica na cabeça, porque isso pode ser um jingle de um comercial de televisão. Mas é aquilo que sai do coração, é aquilo que nós cantamos, aquilo que nós falamos. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Nós não vamos falar das grandezas de Deus se as grandezas de Deus não estiverem no nosso coração. O alimento de cada dia, todos os dias. Matthew Henry, mais uma vez, eu gosto muito desse autor, ele diz assim: renove a sua gratidão diariamente. Ou seja, ele vai dizer que a nossa gratidão tem validade. A nossa gratidão tem validade. Lembra quando você vai no supermercado e tem coisas que estão na promoção, mais baratas? Aí a gente vai olhar, está pela metade do preço, eu vou levar vários. Aí olha a validade. Vence amanhã. Não dá. Não dá para levar tudo, tem que levar naquele dia. O que ele vai dizer? A gratidão, ela tem que ser renovada todos os dias. Hoje eu acordo e digo assim: louvado seja Deus, porque as misericórdias do Senhor foram renovadas nesta madrugada. Como é que eu sei disso? Que nós estamos aqui, não fomos consumidos. Amém? Deus está conosco. O maná não podia ser recolhido, porque estragava. A Bíblia diz, no Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixa com que você caia. O protetor de Israel nunca dorme, nem sequer tira um cochilo. Eu gosto dessa versão nesse sentido, traz mais assim. Deus nem sequer tira aquele cochilo. Sabe aquela coisa que depois do almoço, a gente está naquela vida corrida, e depois do almoço ali, a gente senta um pouquinho e dá aquela... Não pode ficar muito tempo. Depois do almoço é para levantar e vamos, porque se ficar mais de 10 minutos sentado, já bate aquele sono. Os nossos amigos e irmãos aqui ao lado, na Espanha, que às vezes a gente fica assim, eles estão corretos ali, alguma coisa, aquela coisa da sesta ali, é coisa, dizem que faz bem até para a saúde mesmo, né? E sentar ali uma meia horita ali. Eu particularmente não consigo dormir de dia, me dá dor de cabeça. Se eu dormir de dia para acordar depois é terrível, com dor de cabeça. Mas dizem que faz bem. Ou seja, Deus não faz isso. Deus não cochila. Aconteceu aquilo comigo porque Deus de repente olhou para o outro lado e não me viu. Gente, não existe isso. Deus, é onisciente, onipotente, onipresente. Deus está em todos os lugares, Ele vê todas as coisas, Ele sente, Ele está conosco. Percebamos o cuidado de Deus constante nas nossas vidas. E agradeçamos, celebremos a Deus, porque aqui está uma questão muito importante. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, de cada dia. Todos os dias precisamos louvar ao Senhor. E às vezes a gente só vê o lado mal da coisa. Todos os dias a gente tem uma crítica para fazer. Todos os dias pedimos para fazer uma lista de coisa boa, uma lista de coisa má. As coisas boas, para lembrar é difícil, mas as coisas mais é pá.
gente tem uma facilidade para lembrar daquilo que é mal. Mas a Bíblia diz, vamos trazer à nossa memória aquilo que traz esperança. Meus irmãos, quando nós estivermos diante de uma situação, vamos lembrar, Deus já agiu em nossas vidas no passado e Ele vai agir novamente no presente e no futuro. Precisamos crer que Ele está conosco. Precisamos crer que Deus está a se importar conosco todos os dias, porque o pão nosso de cada dia, a provisão de Deus é diária. E aí, em último lugar, nessa expressão, o sustento de Deus traz paz ao coração. E ele fala, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha só que interessante. Vivemos um dia de cada vez. E a palavra preocupação, ela literalmente significa o quê? Pré-ocupação. Ou seja, é aquela pessoa que está ocupada antes do que deveria estar. E isso cria em nós o quê? Ansiedade. Isso cria em nós algumas enfermidades da alma que nós às vezes não entendemos. Mas por quê? Porque estamos preocupados. Eu estou preocupado porque vai acontecer. Eu estou preocupado porque a ocupação prévia faz mal ao coração. Não significa, e aí vamos aqui pontuar aqui um parêntese. Não significa que nós vamos viver a vida sem planeamento. Então ok. Então eu não vou planear nada. É aquela cena que eu já falei que estava lá uma vez na Amazônia, visitando uma das comunidades ribeirinhas, bem isolada, e tinha uma pessoa lá deitada e aquelas choupanas, né, bem simplesinha, à beira do rio. E eu fui tomando cuidado para não pisar no jacaré ali. Atravessamos, entramos. Então, e fomos partilhar da palavra de Deus ali e tal. E ele estava deitado. Então, o que você faz? Ele, nada. Mas e hoje, o que você fez? Pesquei um peixe. E aí? Não, já assei, já comi. Agora só amanhã. Mas não tem mais nada para fazer não. O rio está ali, pesco, como. Agora eu deito e durmo. E eu fiquei assim, fiquei tão chocado com aquilo, assim, mas a vida daquele homem resumia-se a isso, e não só um. São muitas pessoas que vivem mais ou menos nessa situação. E como é que pode isso? Como é que vive dessa forma? Aí também é uma questão assim, é preocupação zero lá no sentido de não ter nenhum tipo de planeamento. Não é isso. Eu não posso falar, então eu não vou trabalhar mais porque Deus vai prover. Então eu não trabalho, eu não estudo, eu não me movimento, eu não faço aquilo que é o básico para se fazer, mas a Bíblia diz que Deus me dará o pão todo dia. Então é só eu estender a mão. Gente, não é por aí. Obviamente, precisamos trabalhar, precisamos fazer a nossa parte. O que Deus diz é que o meu pai, né, a Bíblia diz assim, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Paulo vai dizer aos Tessalonicenses o quê? Aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Porque os Tessalonicenses estavam nessa ideia de que Jesus ia voltar por ali mesmo, então para que eu vou fazer nada? Eu vou sentar, vou esperar Jesus voltar. E Paulo dá aquela correção que tinha que ser dada. Ou seja, a vida de equilíbrio daquele que serve a Deus é uma vida de que ele sabe que vai trabalhar e Deus vai abrir as portas, Deus vai dar o sustento, mas ele sabe que o pão nosso de cada dia ele vai dar. Não só físico, o alimento físico, mas o que precisarmos, Deus vai suprir. Quantas vezes nós vivemos um tempo sem paz, e há pessoas que vivem sem paz. E aí Deus fala que Ele é o Deus de toda a paz. Só o Pai Nosso pode dar-nos fé, segurança, só o Pai Nosso pode dar-nos essa paz. E a Bíblia diz em João, capítulo 14, versículo 27, deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. São palavras de Jesus. Eu sei que é difícil às vezes a gente não ficar aflito com algumas situações. O coração dispara, a adrenalina sobe. E a gente fica... Mas é hora de parar. Quando isso acontece, parar e falar, o Senhor conhece-me. O pão nosso de cada dia
dá-nos hoje. Respira fundo. Se for o caso, partilha com um irmão. Pede, ora por mim para que Deus baixe aqui o meu nível de ansiedade, meu nível de estresse aqui. Recebamos o sustento de Deus. Recebamos a paz que excede todo o entendimento. Essa paz que o Eduardo recebeu lá de Deus ontem. Essa paz que pessoas no mundo inteiro têm recebido. Essa paz que nós experimentamos no passado, hoje e amanhã. Porque Deus está conosco. O sustento de Deus, então, ele vem sobre nossas vidas. O sustento de Deus, ele é completo, ele é contínuo e ele traz paz ao coração. Amém? Que Deus abençoe. E nós podemos terminar essa palavra recitando todos juntos mais uma vez: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Podemos mais uma vez? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Tenhamos essa fé no Pai Nosso, para que em tudo possamos dar graças. Vamos orar mais uma vez? Pai, santificado seja o nome do Senhor. E sabemos, ó Deus, que as lutas são muito grandes nessa vida. Passamos por lutas difíceis, por situações complicadas. Muitas vezes, ó Deus, problemas que vêm de fora, muitas vezes problemas que vêm de dentro, muitas vezes problemas que nascem com a gente. Mas pedimos ao Senhor, ó Pai, venha com o seu poder e graça transformar os nossos corações, trazer paz, para que vivamos um evangelho muito simples, ó Pai, um evangelho base de amar as pessoas, de transmitir, ó Deus, aquilo que de mais importante nós temos, que é o amor do Senhor, para que elas sejam salvas também por Ti, Pai. Meu Deus, que nós sejamos as maiores bênçãos do Senhor a caminhar nessa terra. Que as pessoas, ó Deus, ao se relacionarem com a gente, sejam abençoadas. E fiquem tão impressionadas com isso que venham perguntar: o que há de diferente na tua vida? E que tenhamos, ó Deus, a oportunidade de simplesmente dizer: é Jesus. Mas como é que Deus supre e nós possamos dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje? Esse Deus provedor, meu Deus, é o Senhor. E nós te amamos, nós te glorificamos, ó Pai. E aceita o nosso louvor mais uma vez, em nome de Jesus.